Hoje no Supremo voltou a ser julgada a descriminalização do porte de maconha para uso pessoal. No início da sessão, o presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, relatou que recebeu a ligação do presidente da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Jaime Spengler. Segundo Barroso, Dom Jaime se mostrou preocupado com uma possível legalização das drogas. Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. O bambu entrou, o caldo entornou e a giripoca piou, pessoal. Agora no STF a briga foi feia, hein? Porque o André Mendonça foi pra cima de vez. Vídeo exclusivo aqui do canal. Já vou pedindo para você aqui colocar nos comentários de qual cidade que você está falando. Já vou te pedindo também para deixar seu like. Já deixou seu like? Não deixou? Coloque aqui o seu like aqui no canal e compartilhe esse vídeo ao máximo de pessoas nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais de vocês. Vídeo bombástico, pessoal, bombástico. Assistam até o final. Sem enrolação, sem mais delongas, bora pro vídeo. Que ainda hoje, pela manhã, recebi uma ligação do presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Jaime Spengler, preocupado com essa questão de drogas e vítima, em parte, também de uma certa desinformação que existe em relação a esse tema. Portanto, antes de passar a palavra ao ministro Dias Toffoli, que trará o voto vista, eu gostaria de reiterar um esclarecimento muito importante. O Supremo Tribunal Federal considera, tal como a legislação em vigor, que o consumo de drogas, o porte de drogas, mesmo para consumo pessoal, é um ato ilícito. Portanto, o Supremo não está legalizando droga. Consumo de maconha, que é o caso concreto, continua a ser considerado um ato ilícito, porque esta é a vontade do legislador. O que nós estamos discutindo são duas questões. Se esse deve ser tratado como um ato ilícito de natureza penal ou se deve ser tratado como um ato ilícito de natureza administrativa. O ministro André Mendonça, que participou da sessão de forma virtual, pediu a palavra e rebateu o colega. Mendonça defendeu a interpretação do presidente da CNBB e declarou que o STF estava passando por cima do poder legislativo. Eu não acho que ele tem informação incorreta, não. Eu acho que a informação é essa mesmo. A grande verdade é que o legislador, nós estamos passando por cima do legislador caso essa votação prevaleça com a maioria que hoje está estabelecida. O legislador definiu que portar drogas é crime. Transformar isso em ilícito administrativo é ultrapassar a vontade do legislador. Nenhum país do mundo fez isso por decisão judicial. Nenhum. Em segundo lugar, a grande pergunta que fica é o ilícito administrativo. Quem vai fiscalizar? Quem vai processar? Quem vai condenar? Quem vai acompanhar a execução dessa sanção? Não existe. Essa deliberação, com a devida vênia aos entendimentos em contrário, tem que ser adotada pelo legislador. Eu sou contra, mas eu me curvaria caso o legislador deliberasse em sentido contrário, apenas conseguindo a minha opinião e entendo, com a devida vênia, que o presidente da CNBB não é vítima de desinformação. Bom, Vossa Excelência acaba de dizer a mesma coisa que eu disse, apenas com um tom um pouco mais panfletário. Panfletário, foi o que ele disse? Não, ele não disse a mesma coisa. O que o ministro Barroso deixou muito claro é que o Supremo continua considerando ilícito o porte e, obviamente, o tráfico. E que o Supremo estava deliberando se seria por sanção administrativa ou matéria penal. Ou seja, vai lá como é o entendimento do Congresso. A hora que chama que é crime,
E o Congresso deixou muito claro nos discursos, na forma como foi discutido e tudo mais. O que vem agora, o ministro André Mendonça disse assim, olha, nós estávamos discutindo isso, tentando entender que talvez seja administrativa a sanção e não penal, é passar por cima da decisão do legislador. Então, com todas as vênias ao ministro Barroso, eles não falaram a mesma coisa. O que o ministro André Mendonça está dizendo, olha, o legislador tipificou como crime, e crime tem sanção penal, neste caso especificamente. Além do que, se o sujeito consome 20 gramas, 10 gramas, 5 gramas, não importa o que, ele está comprando aonde isso? No tráfico. E tráfico é o quê? Crime. Então ele é acionista do tráfico, mas, meu Deus, isso é uma questão de interpretação básica, de lógica. O ponto é esse. E o legislador, se referindo ao Congresso, já entendeu desta maneira. Está querendo resolver esse problema. Aliás, o tráfico é a fonte número 1 de recursos do crime organizado no Brasil. Este que está deixando o brasileiro sequestrado dentro da sua própria casa, num cárcere privado, dentro da sua própria casa porque tem medo da violência. Pais e mães têm medo dos filhos serem expostos a esse tipo de coisa, mas esta é uma questão básica. Eu não estou dizendo aqui sobre comportamentos que as pessoas acham, não. Esse assunto é do Congresso. O Congresso é exatamente o órgão que tem representação popular e tomou essa decisão. Mas os dois ministros não falaram a mesma coisa, não. Eu não consigo imaginar, entender dessa maneira. Consta, deixa eu só trazer uma atualização dessa tarde sobre o caso, porque o ministro Dias Toffoli, que tinha pedido vista, votou nessa quinta-feira e votou para manutenção do porte de drogas como crime, como já ocorre hoje. Então, até o momento, o placar no STF é de 5 votos a 4 a favor da descriminalização do porte de maconha para consumo próprio. O julgamento, então, foi interrompido e deve ser retomado na próxima semana. Eles vão a conta-gotas nesses temas mais espinhosos, né, Consta? E houve até comparação de maconha com café, né? Mas, enfim, eu concordo 100% com o que disse o Piotr, né? E aqui a gente precisa dividir esse assunto, como todos esses assuntos polêmicos, entre a essência da questão que está sendo debatida e a forma. Eu digo isso porque tem muita gente, até do meio liberal, digamos assim, né, e muitos liberais que eu respeito, liberais clássicos, Milton Friedman, o grande ícone da Escola de Chicago, Universidade de Chicago, onde o Paulo Guedes tem o seu doutorado, era um que defendia a legalização das drogas. Ele achava que o indivíduo tinha que ser responsável, não cabia ao Estado. Isso é um bom debate. Eu sou contra, hoje em dia eu entendi que isso traz muito mais malefício do que vantagem, mas essa é a questão de essência. Você acha que deve ou não descriminalizar, você acha que tem que legalizar ou não. Agora, outra questão muito diferente e talvez anterior é quem deve discutir isso. E foi isso que o ministro Mendonça trouxe. E ele não está falando a mesma língua que o Barroso. Até porque o Barroso, que se considera um iluminado, já disse várias vezes que quer empurrar a história. Ele jura que ele tem 200 milhões de votos nas costas. Então, ele quer sim atropelar o poder legislador. E o André Mendonça destacou com toda a propriedade que o legislador já se manifestou. O poder legislador se manifestou que quer que seja crime. Se não é para ser crime, vai ter que ter um debate no Congresso, que é o local adequado. Então, eu digo isso, Paulo, porque mesmo aqueles que falam assim, tem que legalizar, isso aí o Estado não tem que prender. Bom, falaram também que a proibição das drogas é algo racista. Eu não consigo entender dessa forma, e aliás eu consigo enxergar muito racismo nessa colocação, né? Mas deixando isso tudo de lado, mesmo aquela pessoa que fala, eu quero legalizar, tem que legalizar, tudo bem, vamos debater isso no lugar certo. Não vamos atropelar o poder legislativo e empoderar o Supremo para assumir, usurpar esse papel, só porque dessa vez você quer o resultado. Porque esse é o grande problema que eu vejo no Brasil. Eu vejo discussões o tempo inteiro esquizofrênicas, porque tem um monte de gente que vira e fala, eu sou a favor disso porque eu quero esse resultado. Mas os meios importam. É por isso que nós estamos nesse emaranhado de arbítrio, abuso de poder, porque cada hora o sujeito opina de acordo com o que ele quer forçar no resultado. Você é a favor do Alexandre de Moraes perseguir o fulano? Sim, porque eu não gosto de bolsonarista. Porque eu acho que o monarca é esquisito mesmo. Mas, meu amigo, o debate não é esse. O debate é você quer criar um instrumento poderoso, arbitrário, a ponto de meia dúzia de iluminados decidirem algo que teria que passar pelo Congresso? Você não é uma pessoa democrata.
Você pode achar que é, mas você gosta mesmo é de um déspota, entre aspas, esclarecido. Ô Silvio, deixa eu trazer aqui um trecho da fala do ministro Dias Toffoli, enquanto ele proferia o voto, nesse caso da descriminalização da maconha. Ele disse, vamos trazer esse trecho do Toffoli para a gente analisar aqui. A voz da sociedade aqui se faz presente. Aqui nós temos pessoas indicadas por presidentes da República de direita, de esquerda, de centro-direita, de centro-esquerda, aprovados todos pelo Senado da República, todos. Ou seja, passando por crivo, se somar os votos dos presidentes da República que receberam e foram eleitos, aos votos dos senadores que nos aprovaram, todos aqui estamos legitimados em cerca de 100 milhões de votos. Não há que se falar que aqui não há legitimidade popular. Nós temos autoridade popular com base na Constituição e com base na nossa indicação. Que tal, Silvio Navarro, a lógica do ministro Dias Toffoli? Legitimados por 100 milhões de votos, segundo o ministro. Eu acho que ele foi tão longe que, se você reparar no semblante dos demais ministros, ou eles estão olhando para a tela do computador, a cabeça baixa, alguém está disfarçando, tem a mão, acho que o Barroso, o ministro Luiz Roberto Barroso está assim, mais ou menos. Eu acho que ali foi um momento de vergonha alheia, eles sabem. O Dias Toffoli não sequer agora, ele não fica ruborizado ao falar esse tipo de absurdo, isso é uma barbaridade. O Dias Toffoli, aquele que sequer conseguiu passar num concurso para juiz, ele não conseguiu 2 vezes, me lembra aqui o Augusto, sequer conseguiu ser juiz de carreira, mas ganhou uma toga para estar na última corte recursal do país, no Supremo Tribunal Federal, por causa do Lula. O Dias Toffoli tem na sua biografia, ele pode censurar as revistas, os jornais, ele pode fazer o que ele quiser. Ele sempre será o amigo do amigo de meu pai, porque isso foi delatado. Delatado, isso consta, foi filmado, foi homologado. Aliás, a delação, o acordo de colaboração do Marcelo Odebrecht não foi anulado. Ele anulou tudo em relação ao Odebrecht, mas ele não anulou a delação. Isso é importante deixar registrado. 100 milhões de brasileiros, olha, até as pesquisas que são feitas por institutos, e eu sou sempre crítico às pesquisas, eu não gosto de pesquisas de opinião, não gosto, sempre disse isso, desconfio, duvido, acho que a maioria sempre erra para o mesmo lado e tem errado cada vez mais nas eleições, as últimas eleições provaram isso. Essas pesquisas mostram que o poder judiciário é um poder enxovalhado, é um poder que a população despreza. A população brasileira tem vergonha do Supremo Tribunal Federal pelo ativismo político do Supremo Tribunal Federal. E aqui, de novo, não é a crítica à instituição da República, que a Praça dos Três Poderes permaneça intacta conforme diz a Constituição. Mas aqueles que foram justamente indicados por presidentes da República, como Dias Toffoli foi por Lula, depois de ter sido advogado da União, advogado do PT e amigo de José Dirceu, esse é o currículo que o levou à Suprema Corte. E sabatina do Senado, me desculpe, ministro, o brasileiro sabe que aquilo é um chá de comadres, aquilo é um jogo combinado. Ele não fica vermelho quando ele fala esse tipo de coisa. Augusto, o pessoal aqui no chat está sugerindo para os ministros fazerem o teste da Avenida Paulista. É exatamente o que eu ia dizer. Ele está dizendo o seguinte... Ele está contando votação do presidente da República. Mais o senador. Mais o senador. Venha para testar a popularidade na Avenida Paulista. Com uma votação dessas, eu não sairia da Paulista. Eu ficaria aí só para saborear a minha popularidade. De um lado para o outro, andando e tal. Venha. O ministro Toffoli. Olha, nós devemos aos examinadores dos 2 exames que ele prestou o fato de a magistratura paulista ter se livrado de uma perfeita besta quadrada. Esse é. Bom, a pauta agora é economia. O dólar fechou em alta nesta quinta-feira, valendo R$ 5,46, atingindo o maior valor registrado no governo Lula 3
consta. Quero te ouvir aí, o que justifica aí essa alta do dólar. A gente tem acompanhado aí ao longo da semana essa disparada aí da moeda americana. Muito simples, né? A fala desastrosa do Lula. E aqui eu faço um parênteses. Até jornalistas do Globo, que passam um pano bonito para o Lula, né, colocam o problema na fala do Lula. Então, isso aí não tem nenhum mérito você perceber que ele falou bobagem. Se até a Miriam Leitão e a Vera Magalhães falam que a fala dele foi desastrosa, todo mundo sabe que a fala foi horrível. Mas o problema é que esse pessoal finge não entender que não é só um problema de retórica. Fosse um arroubo retórico populista e o Lula fosse o típico social-democrata liberal de mercado que pega com a mão esquerda o poder, mas toca com a mão direita, né? Famoso violino, tudo bem, o pessoal ia perdoar os arroubos retóricos. O problema é que o mercado está entendendo que o Lula pensa assim. Os ataques coordenados e liberados, comandados pelo Lula ao Roberto Campos Neto, não são apenas retórica. É realmente o intuito dele. Ele quer uma política monetária frouxa, expansionista, a serviço da sua causa de produzir mais um voo de galinha para os efeitos imediatos políticos disso. E o pessoal de mercado, que não é um dinossauro voraz, mas um mecanismo dinâmico de inúmeras pessoas preparadas, muito bem remuneradas, fazendo contas e reagindo de acordo, né, o pessoal olha e vê que a situação fiscal do Brasil vai ficar insustentável. Então é simples assim, viu, Paulo? O pessoal faz conta e vê o Lula, que ele está falando sério, que ele pensa assim, e faz uma projeção muito simples e diz, o Brasil vai quebrar uma vez mais. Piotr, cada vez mais relação direta entre Lula falando, dólar disparando, bolsa caindo. Quer ver? Só para mostrar claramente o gráfico do dólar hoje no começo das negociações, até porque, em razão da decisão por unanimidade do Comitê de Política Monetária, ensaiou uma queda. O Lula deu uma entrevista para essa rádio lá no Nordeste do país, o dólar subiu. Ou seja, o Lula jogou tudo o que se poderia imaginar de alguma civilidade econômica que ainda parte das pessoas dá ao governo, sobretudo dos negociadores e investidores. Ele pensa assim, como disse o Constantino, e ele não vai mudar. Esse é o problema. E mais que não vai mudar, ele vai indicar 3 novos até o final do ano, para o começo do ano que vem, 3 novos diretores do Banco Central e provavelmente o novo presidente do Banco Central. Vai ser uma maioria, se não me engano, acho que de 7-2, de membros indicados por ele. Se essas pessoas forem agir politicamente, bom, o único esteio da economia hoje é o Banco Central na condução do Roberto Campos Neto. Perderíamos esse esteio. O que o mercado está fazendo nesse momento é precificar o tamanho do risco que está por vir. O Pantanal, em Mato Grosso do Sul, enfrenta uma devastação devido aos recentes incêndios no 2º ano do governo Lula. Desde o início de 2024 até domingo, dia 16, as chamas consumiram quase 340 mil hectares, o que equivale ao dobro da área da cidade de São Paulo. Conforme dados divulgados na segunda-feira pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul e também pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado, a área afetada aumentou 19 vezes em comparação ao mesmo período de 2023, quando 17 mil hectares foram queimados. Augusto. Mas não era o Bolsonaro que provocava isso aí tudo? Afastando o Bolsonaro e botando a Marina Silva no ministério não resolveria tudo? Porque está aumentando. Os números na Amazônia não são melhores. O que mostra que o desgoverno, que é o Lula 3, os outros 2 também foram uma porcaria, tá? Não estou absolvendo o Lula dos mandatos anteriores, eu estou dizendo que ele voltou pior, porque antes ele mascarava pelo menos alguns números, ele conseguia enganar alguém. Agora, o grande defensor aí da floresta, que está queimando mais do que o grande Satã dos discursos dele. Pois é. Meus amigos, o bambu entortou pro lado do Lula, hein?
Governo ladeira abaixo, dólar em alta. E agora, até que enfim, né, pessoal? O André Mendonça fez alguma coisa útil até o momento de verdade e bateu de frente ali com o STF, com o Barroso, referente aí ao porte de drogas, né? Coloque aqui nos comentários qual a sua opinião referente a isso, porque nós, como conservadores de direita, para nós não existe essa de usuário, traficante, droga é droga, né? Então, essa ideia de que, se a pessoa usou 25 gramas, 60 gramas, 30 gramas, ela não é traficante, é usuário, então pode. Então não existe isso. Até porque seria muito fácil, né? Igual o André Mendonça explicou. Quem que vai controlar isso? Como que será feito isso, né? Porque até então eles querem liberar, né? Querem autorizar o uso, porém não tem no Brasil. A gente sabe que é tudo muito desorganizado, ainda mais nesse desgoverno Lula, querer que as pessoas aceitem isso como se fosse uma coisa normal, como se fosse uma coisa totalmente livre, colocando aí a vida em risco das pessoas, das famílias. Quantas mães e quantos pais choram aí pelos seus filhos que usam drogas, né, pessoal? Então, realmente eu acho que não tem que liberar mesmo. Vamos lá para mais uma outra notícia agora, mais uma, né, presepada aí do governo Lula, que agora decide pelo imposto do pecado, pessoal. O nome é até bonito, né? Imposto do pecado, sobre refrigerantes para combater a obesidade e diabetes. Vamos entender como é que é isso aqui. A proposta de regulamentação da reforma tributária sobre o consumo, enviada pelo governo federal e pelos estados ao legislativo em abril, inclui um imposto seletivo sobre bebidas açucaradas como refrigerantes, refrescos e chás prontos, que são classificados como ultraprocessados. Este imposto é comumente chamado de imposto do pecado. Segundo a proposta, há consistentes evidências de que o consumo de bebidas açucaradas prejudica a saúde e aumenta as chances de obesidade e diabetes em diversos estudos realizados pela Organização Mundial da Saúde. E a tributação foi considerada pela OMS como um dos principais instrumentos para conter a demanda deste tipo de produto. Neste sentido, segundo a OMS, 83 países membros da organização já tributam bebidas açucaradas, principalmente refrigerantes. É o governo aí, né, do amor, querendo mais uma tributação. Olha essa outra informação aqui. Agora a gente vai para o lado da saúde. Governo Lula deixa São Paulo sem vacina contra catapora. A cidade de São Paulo enfrenta uma escassez de vacinas para a aplicação da segunda dose contra a varicela, conforme informado pela Secretaria Municipal da Saúde. Segundo a pasta, o problema decorre do envio insuficiente de imunizantes pelo Ministério da Saúde. A informação foi divulgada pelo jornal Folha de São Paulo. No âmbito do Sistema Único de Saúde, cabe ao Ministério da Saúde a responsabilidade pela aquisição das vacinas que são e estão distribuídas aos estados para repasse aos municípios. Aí eu te pergunto, se isso fosse no governo Bolsonaro, a imprensa, né, estaria metendo pau. E agora, eu te pergunto, você viu esta matéria nos veículos de imprensa da esquerda? Você viu com frequência essa matéria? Porque tudo que é do governo Lula de ruim, a imprensa esconde debaixo do tapete. Mas se fosse o Bolsonaro, não. Né? Então, tudo que é de ruim, eles jogam a culpa em cima do Bolsonaro. E tudo que é da esquerda, eles colocam embaixo do tapete. Coloque aqui nos comentários qual a cidade que você está falando, o que você achou deste vídeo,
Já vai deixando também o seu like e compartilhando aí esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, para os patriotas assistirem aí de todo o Brasil. Vamos para mais outra matéria, pessoal. Lula faz novo apelo pelo fim da greve dos professores e diz: estão prejudicando os alunos. Mas isso, todos os professores, sendo que os professores, né, os alunos, todo mundo era a favor do Lula e agora estão com greve. Estranho isso, hein? Muito estranho. Vamos lá. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva renovou seu apelo nesta quinta-feira para o fim da greve dos professores universitários e técnicos administrativos das instituições federais de ensino, que já se estende por mais de 2 meses. Durante a entrevista a uma rádio cearense, Lula afirmou que a paralisação está prejudicando os alunos. Lula lembrou sua experiência no movimento sindical, mencionando que já perdeu negociações por ser considerado muito radical. Ele diz: eu disse aos reitores que não estão prejudicando o governo, não estão prejudicando o Lula, estão prejudicando, na verdade, os alunos que estão perdendo bons dias de aula, destacou o presidente. Pessoal, vocês acham mesmo, com tudo que está acontecendo na economia do governo Lula, que ele vai chegar até o final do mandato? Coloque aqui embaixo a sua opinião quanto a isso. Você acha que o governo Lula vai conseguir chegar até o fim desse mandato com esse tanto de escândalo a cada dia? Quero saber a sua opinião. Pessoal, essas foram as informações de hoje. Mais tarde tem vídeo no canal. Já vou te pedindo para você que não é inscrito, se inscreva aqui no canal, pessoal. Só vocês clicarem nesse botão em vermelho, inscrever-se, clicou, já está inscrito no canal. Vai ter um sininho, pessoal, é muito importante, vai aparecer um sininho. Clica nesse sininho para você receber notificações dos vídeos. Se você não clicar nesse sininho, os vídeos não vai chegar até você. Então você tem que clicar nesse sininho aí para receber as novas notificações no seu celular aí. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui. Um forte abraço e te espero até o nosso próximo vídeo.